Fala, guerreiros! Olha, isso aqui é assustador. Lula, furioso com o vazamento da gafe da Janja na China, confessa que ele quer importar a censura da China pro Brasil. Nesse nosso encontro eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Lula ficou absolutamente pistola, revoltado, furioso com o vazamento da gafe da Janja na China. E em segundo lugar, como que ele acabou confessando que ele pediu ajuda do governo chinês para implementar a censura ditatorial aqui no Brasil. Bora lá, vamos direto ao ponto. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse vídeo. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Olha só, o Lula furioso, inconformado, porque a gafe da Janja vazou. E ainda bem que vazou, gente. Viva a imprensa livre! Porque se o Brasil fosse um país como a China, isso seria censurado e a gente nunca ficaria sabendo da gafe da Janja. Vazou essa gafe da Janja porque ela é odiada por membros do próprio governo Lula. Ninguém gosta dela, nem mesmo os ministros do STF, segundo a própria imprensa. Todo mundo odeia a Janja porque ela é uma pessoa inconveniente, deslumbrada, atrapalhada, que se mete onde não deveria, que não sabe nem entende qual que é o seu lugar como primeira-dama e que, por conta disso, cria crise atrás de crise pro governo. O que pra nós, pra direita, vamos dizer, é ótimo, gente. Convenhamos, né? Então, Janja, ó, continua, segue com a corda solta. Nós confiamos no seu potencial, Janja. Confiamos. Curte o vídeo pra gente irritar ainda mais o Lula, porque ele não quer que ninguém saiba da besteirada aí que a Janja fez. Então, bora justamente espalhar isso e o seu like ajuda a nossa voz a chegar mais longe. E bora agora aqui para o segundo ponto, sobre a importação da censura da China, que é o ponto mais grave que se precisa saber. Bora aqui pro vídeo de novo. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. E sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Omar, em nome da Câmara, e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Quando ele fala absurdo que comete, eu só fico lembrando do vídeo do Nicolas sobre o Pix, o vídeo do Nicolas sobre o INSS. Esses são os absurdos das redes sociais. Segue aí. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Ó, entender mais que você, Lula, não é muito difícil, né? Agora, isso aqui, gente, é muito grave o que você viu. Lula admitiu, Lula confessou que ele quer importar a censura da China pro Brasil. E não tem como passar pano, não. Viu, esquerda? Viu, jornalismo militante? Não tem como. Dizer que ele pediu pro Xi Jinping pra ele mandar alguém da sua máxima confiança pra discutir regulamentação das redes sociais do Brasil não tem nenhum outro significado. Porque a China é uma das ditaduras mais repressivas do mundo e que tem um dos maiores sistemas de censura e de controle da informação do planeta. Na China, pra vocês terem uma ideia, não tem nenhuma das redes sociais que a gente tem por aqui. Não tem X, não tem Instagram, não tem acesso a Facebook, nem mesmo o TikTok, que é chinês. A empresa mãe do TikTok, a ByteDance, ela tem um outro aplicativo similar ao TikTok lá na China, porque nem o TikTok lá é permitido. E todas as redes sociais e a internet são controladas com mãos de ferro, são fiscalizadas ali com lupa pelos órgãos de censura do governo. É isso que o governo Lula quer trazer pra cá, ao confessar que ele pediu ajuda do Xi Jinping pra regulamentar as redes sociais diante dos absurdos que acontecem nas redes sociais. E quais são os absurdos que incomodam o governo Lula? São as críticas. Críticas como a do Nicolas, que eles ficaram que nem barata voa sem saber como responder. A China não tem nada além disso pra ensinar o Brasil nesse campo. Liberdade nas redes é que não vai ser, você concorda? Agora eu quero ouvir a sua opinião. Lula quer transformar o Brasil em uma ditadura comunista como a China? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Curte o nosso conteúdo.
A Espanha acabou de humilhar o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez, negando o recurso do Brasil que tinha por objetivo extraditar Oswaldo Eustáquio da Espanha pro Brasil. Bora aqui direto pra notícia que ela é quente. Depois que eu te mostrar essa notícia fresquinha da humilhação do Moraes, eu vou ainda recapitular com você a lista que agora acabou de aumentar das humilhações internacionais do Moraes. Então fica aqui comigo que é imperdível, porque você vai ter ali um gostinho, sabor de justiça na sua boca. O Moraes, ele foi humilhado pelo menos 9 vezes. E olha, se você já ficou feliz com mais esse revés pro ministro, senta o dedo no like pra ajudar a espalhar essa grande novidade e essa notícia que tem um sabor de justiça. Vamos lá, bora lá. Olha aí o que saiu. Tribunal Espanhol nega recurso do Brasil em extradição de Oswaldo Eustáquio. Essa matéria aí é do Lauro Jardim, saiu no jornal O Globo e já começa dizendo que a Audiência Nacional da Espanha, que é um órgão judicial espanhol, que é equivalente aqui a uma turma do Supremo Tribunal Federal, essa audiência, ela negou o recurso do Brasil contra aquela decisão que tinha negado já a extradição do Oswaldo Eustáquio lá atrás, há alguns meses, por considerar que ele era perseguido político pelo regime de censura, de abusos do Alexandre de Moraes do STF aqui no Brasil. E o que foi que aí o Brasil fez, depois dessa negativa da extradição, que saiu aí há poucos meses atrás, por pura e espontânea pressão do Alexandre de Moraes, é claro, Lula colocou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para contratar um escritório da advocacia na Espanha, para supostamente representar o Brasil, oferecendo um recurso contra a decisão espanhola, que acabou de ser julgado agora. Ou seja, além do STF estar violando a lei e cometendo abusos, quem paga a conta é a gente. A gente ainda tem que custear a continuidade desses abusos, pagando o escritório da advocacia espanhol com o dinheiro dos nossos impostos, tudo para satisfazer aí o ego, a vaidade, o desejo sádico de vingança, os interesses dos ministros do STF. Vamos ler aqui junto sobre o motivo do indeferimento do recurso lá na Espanha, que acabou de sair fresquinho. Aí, ó. O Tribunal Espanhol, no entanto, alegou que o Estado requerente, o Brasil, não é parte do processo, condição que apenas o Ministério Público e o alvo da extradição ostentam, e, portanto, não poderia recorrer de forma autônoma. Ou seja, o Brasil não era uma parte legítima para a lei espanhola. Só o próprio alvo da extradição, que é Oswaldo Eustáquio, e o Ministério Público espanhol poderiam recorrer. Mas nesse caso aqui, o Moraes e o Supremo ficaram aí de mãos abanando. Por quê? Porque até o Ministério Público espanhol foi contra a extradição do Oswaldo Eustáquio. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vou jogar aqui na tela para você ver aqui, ó, uma matéria dizendo: MP espanhol nega extradição de Eustáquio. O Ministério Público aqui na Espanha, onde for, ele tem sempre uma visão de defesa da sociedade, de proteger as pessoas contra os crimes. Então o Ministério Público tem uma tendência de agir, de querer botar na cadeia, de querer extraditar, de querer responsabilizar quem fez coisa errada. Se até o Ministério Público espanhol foi contra a extradição, é porque eles perceberam que tá tudo errado aqui no Brasil, que o que acontece mesmo é uma perseguição contra Oswaldo Eustáquio. E bora agora pro segundo ponto que eu prometi pra vocês entenderem, verem, relembrarem a lista de 9 humilhações internacionais do ministro Alexandre de Moraes. E na medida em que você gostar, curta aí o vídeo com força. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira humilhação. Os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos, dizendo que ele não cometeu crime nenhum e que o que ele disse eram só palavras, ou seja, estava protegido pela liberdade de expressão. Vamos aí para segunda humilhação. O Ministério Público espanhol nega a extradição do Oswaldo Eustáquio. É isso que a gente acabou de comentar. Vamos para terceira humilhação. A justiça espanhola negou a extradição do Oswaldo Eustáquio também. Vamos agora para a quarta humilhação. Acompanha aí. Trump processou Moraes. Empresa de Trump e Rumble entram com nova ação contra Alexandre de Moraes na justiça dos Estados Unidos. Vamos para a quinta humilhação. Juíza americana diz que as ordens ilegais do Moraes não valem nada nos Estados Unidos. Essa foi muito boa, hein? Sexta humilhação. Comitê da Câmara dos Deputados americana passa a lei para caçar o visto do Moraes. Essa foi muito boa também quando saiu. Vamos para a sétima humilhação. Acompanha aí. Estados Unidos dão um recado a Moraes. Liberdade de expressão é pilar em democracia saudável. Vocês lembram dessa? Foi quando a embaixada americana mandou um recado contra a censura de Moraes nas próprias redes sociais. Vamos à oitava humilhação, que foi: Interpol contrariou Moraes e negou a extradição do Alan dos Santos. Nona humilhação. Agora, de novo, a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio, agora por meio de um tribunal depois do recurso brasileiro. Gente, haja humilhação. Me conta aí nos comentários qual delas você achou a pior, ou talvez a melhor, talvez essa seja o melhor nome. Qual humilhação você achou a mais forte, que mais trouxe um senso de justiça aí pra você, no seu coração? E sabe qual que vai ser a 10ª humilhação? Vai ser você compartilhando esse vídeo. Gente, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai se revirar hoje na cama de tanto constrangimento causado aí por essas decisões internacionais e por nós, pela voz da nossa indignação, clamando por justiça, expondo os absurdos, nós juntos, você que faz parte desse canal, que é inscrito, que acompanha, que dá o seu like, que faz a nossa voz chegar mais longe, você, nós juntos fazemos a diferença erguendo a nossa voz.